Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 198º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 81º falando sobre mediunidade comportamental. Queridos irmãos, este é o quinto e último vídeo da série sobre gênero, espiritualidade e seus desdobramentos. E aí, o que vocês estão achando? Claro que, relembrando assim, de forma bem resumida, que nos 4 vídeos passados dessa série a gente falou sobre gênero, seja nos aspectos material, espiritual, energético, filosófico, entre outras realidades, né? E aí, dando continuidade a essa série nesse último vídeo, né? Essa série maravilhosa, hoje vamos ter a orientação sexual e o exercício da mediunidade, além de um outro assunto bastante intrigante, né? Por que os espíritos desencarnados, entidades, orixás, aparecem aos nossos olhos como gênero masculino ou feminino? Vamos ver tudo isso? Vamos lá então. Polêmica, hein, gente? Vamos lá. Na sua opinião, um homem pode incorporar uma pombagira, uma cabocla, uma preta velha ou qualquer entidade feminina? O que você acha? E por outro lado, uma mulher pode trabalhar com Exu, com caboclo, com preto velho ou com qualquer outra entidade do gênero masculino? Outra pergunta, será que dialoga a nossa orientação afetiva ou sexual e o exercício da mediunidade? Ou então são temas diferentes, distintos? O que você acha? Vamos refletir sobre esse importante tema da nossa mediunidade comportamental? Vamos lá? Gente, vamos relembrar, primeira coisa, né? A nossa visão doutrinária nos diz que nossos guias e orixás são os mesmos desde a cosmogênese divina. Então, vou explicar aqui para vocês. Vamos lá. Como é que funciona? 2 orixás, um guia espiritual, entidades protetoras, entidades desenvolvedoras, benfeitor espiritual e mentor espiritual, beleza? Isso é a nossa hierarquia. A gente traz essa hierarquia espiritual, transcende as encarnações, beleza? Muito bem. Por outro lado, a gente já viu em vídeos passados desta série que, segundo a espiritualidade superior, a gente nasce ora como homem, ora como mulher, ora transitando. Para quê? Para que a gente possa crescer espiritualmente. Beleza? E aí, gente, vamos desenvolver um raciocínio. Se Deus me deu a possibilidade nas reencarnações de nascer em ambos os gêneros, né? Por que eu não poderia também trabalhar incorporado com as entidades de ambos os gêneros? Essa é a grande pergunta que se faz. O que você acha? Pois é, já tem a sua opinião sobre isso? Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que esse tema de homem incorporar entidade feminina, mulher incorporar entidade masculina, por que esse tema virou uma polêmica dentro das nossas tradições? Por que você acha? Gente, é muito fácil da gente entender isso. Isso virou polêmica por causa da interferência no trabalho espiritual. Entendeu? Nós, como médiuns, interferimos no trabalho espiritual. Como é que é isso? Algumas pessoas misturam as estações. São irmãos, vamos detalhar um pouquinho mais para a gente poder entender. São irmãos que desejam dar irmãos e irmãs, né?
que desejam dar uma autenticidade maior na sua incorporação, um colorido diferente nela, né, nas suas manifestações mediúnicas, colocando as suas tendências, as tendências que são verificadas a partir da sua orientação afetiva ou sexual. Isso é muito simples, gente. Agora, eu como orientador espiritual diria o quê? Que isso, no mínimo, vulgariza aquilo que deveria ser sublime, dando lugar ao animismo num melhor cenário, tá? Quando não, a gente vê nesses casos desaparecer a lógica espiritual, surgindo aí a mistificação, que é um prato cheio para quem historicamente nos joga pedras. Meus queridos, entendam o que eu quero dizer. Nós devemos sempre respeitar nossos irmãos, tá? Acolhê-los, abraçá-los, tudo ótimo, independentemente da sua orientação afetiva ou sexual. Beleza. Agora, é importante destacar que, seja qual for a orientação, e isso fica muito claro dentro da nossa religião de Umbanda, né, que é acolhedora, que é convergente, né? A orientação sexual de quem quer que seja, médium, assistente, pai espiritual, mãe espiritual, né? Isso não representa de forma nenhuma imoralidade. Já falamos isso, né? Assim como isso não tem que ser visto como doença, algo que possa designar uma pessoa como problemática, como pervertida, como uma pessoa inferior. Nada disso, gente. Tá? Agora, a gente precisa deixar claro o seguinte: se você, meu irmão, você, minha irmã, se propõe a um mandato mediúnico, você deve se dar ao respeito. Você precisa se dar ao respeito para que você possa ser devidamente respeitado. Você precisa respeitar o chão que você está pisando e, principalmente, tratar também com o devido respeito a religião que o acolheu, certamente num dos momentos mais difíceis da sua vida. E aí, gente, precisamos entender o seguinte: toda forma de amar, ela é absolutamente válida. Só que, desde que equilibrada, com responsabilidade, entendendo que numa relação, seja ela qual for, a gente vai precisar sempre distinguir o que é amor fraterno e o que é amor carnal. Gente, tudo no lugar apropriado, sem misturarmos as estações. Tudo isso representa um amor absolutamente saudável. Quando a gente perde alguns princípios, é sinal de que esse amor adoeceu. E amor adoecido vira processo obsessivo. A Umbanda que o Templo Estrela do Oriente pratica nos deixa assim absolutamente livres para a gente fazer as nossas escolhas comportamentais. Só que, por outro lado, essa mesma parte espiritual nos deixa claro que nós somos reféns das escolhas que nós fizermos. Muito bem, dando continuidade, né? E agora vamos para o último tema deste 5º vídeo, falando sobre gênero e espiritualidade. Pergunta para você: por que os espíritos, criatura de Deus, vê se você me ajuda a pensar nisso, por que os espíritos desencarnados, as entidades, os orixás, quando eles nos permitem, né, que a gente os veja, repara só, por que eles aparecem aos nossos olhos, ora como gênero masculino, ora como gênero feminino? Você
Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que essas energias podem tomar uma forma, sei lá, um contorno humano? Eu confesso, gente, que para mim esse tema assim é fascinante demais. Vamos conversar sobre isso? Eu queria relembrar o que a gente falou nos vídeos passados ainda sobre gênero e espiritualidade, né? Que as tonalidades vibratórias naquele plano da unidade que a gente citou são vibrações, relembrando, que não tem cor, que não tem gênero, que não tem raça, que não tem religião ou qualquer realidade deste plano terreno, né? Tudo isso a gente explicou nessa série, volto a dizer, sobre gênero e espiritualidade, e até estou me lembrando também da palestra A Comunicação Espiritual na Atualidade, que este canal do Templo Estrela do YouTube detém. É só vocês procurarem, vocês vão achar, né? Relembro ainda que em vídeos passados desse projeto Conversa Franca de Umbanda, a gente disse que entidades são desdobramentos dos orixás e que estes orixás nunca tiveram forma humana, ou seja, nunca encarnaram. Tá, beleza, Luiz, os orixás nunca encarnaram. Só que tem uma coisa, como é que eu vou compreender o que vai se apresentar na minha frente? Se espíritos, entidades, orixás são energias, como essa energia elétrica que está aqui iluminando a gente, como é que a gente poderia, se eles se apresentassem como energias apenas, como é que a gente poderia estabelecer um diálogo com eles? Qual é a referência que nós teríamos se eles aparecessem na nossa frente assim como um facho de luz? Vamos pensar nisso? Então, gente, quando nós entramos em sintonia com nossos orixás, com nossos guias, ou até com qualquer espírito, a gente precisa de uma referência para que haja uma comunicação, seja essa comunicação mental, seja uma comunicação verbal, né? Mas aí você me pergunta, sim, Luiz Fernando, mas como é que funciona esse processo? Primeiro lugar, vamos relembrar, guias, orixás ou espíritos no astral são vibrações, são energias, tá? Então, por exemplo, os orixás nunca tiveram forma humana. O que são orixás? São presenças de Deus na natureza. Eles nunca encarnaram. Só que essas vibrações, elas formam figuras humanas ao se apresentarem aos nossos olhos, sempre correspondentes ao gênero masculino ou ao gênero feminino, dependendo da vibração do orixá com a qual a gente quer sintonizar. E aí, por exemplo, um outro caso também, as entidades, né, com as quais a gente trabalha aqui nos terreiros, ou até os eguns. O que são os eguns, gente? São aqueles espíritos que já viveram, que desencarnaram, né, mas que ainda vão reencarnar, tá? Espírito egum diferente de entidade. Entidade não reencarna mais, só para a gente relembrar, né? O A-E-I-O-U da coisa, né? Muito bem, já viveram, desencarnaram, mas eles também se apresentam aos nossos olhos como gênero masculino ou gênero feminino. E aí eu quero fazer um parênteses para a gente não confundir, acabei de falar de eguns, a gente não confundir egum com quiumba. Não confundir egum com espírito zombeteiro, espírito ocioso, espírito maléfico, tá? Os obsessores, eles podem se apresentar a nós na forma humana, inclusive definido por gênero. Aprendam isso, porque eles se utilizam da nossa contraparte etérica subtraída de corpos espirituais recém-desencarnados. No nosso sexto corpo espiritual, que é o duplo etérico, está ali a energia, o plasma, e muitas vezes eles subtraem disso aí para diversas atividades maléficas, por assim dizer, tá bom? E aí eu aproveito e trago assim um depoimento importante no tocante a espíritos ociosos.
na questão sexual, existem espíritos obsessores ligados ainda a graves transtornos. Outros, assim, com grandes desafios morais, que em alguns casos ficam, assim, energeticamente atrelados aqui neste plano material, persistindo com ilusões que tiveram aqui na vida terrena, né? Pensando e agindo como se ainda estivessem na vida física. Tem isso aí. E aí, vamos lá. Tirando esse parênteses que eu fiz com relação aos obsessores, né? Quase a totalidade dos espíritos que desencarnam, eles perdem de imediato qualquer noção do sentido sexual da coisa, mas nunca de identificação de gênero. Mas como assim, Luiz Fernando? Espera aí que eu vou explicar. 3 pontos são importantes e aí nos trazem assim a certeza da autenticidade dessa nossa tese. Nós vamos falar agora. Seria a vidência, a materialização e a fotografia. Vamos explicar cada uma delas. Vamos começar então pela vidência. A gente sabe que existem alguns tipos diferentes de vidência, isso a gente pode até falar numa outra palestra, num outro dia e tal. Mas quando a gente vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um caboclo, né? Percebe-se a entidade com os seus contornos humanos, repara só, né? Com a sua definição de gênero, né? Inclusive no tocante assim, à roupagem da entidade, né? Quando a gente vê uma entidade, né, mesmo relembrando que a gente fala constantemente, né, que ali existe uma roupagem fluídica, a gente pode perceber essa entidade, inclusive, como ela pode ter sido em uma de suas passagens terrenas. E aí aparecem assim detalhes mínimos, tais como coloração das penas, o arco e as flechas, entre outros, demonstrando assim que a entidade conserva a sua definição de gênero. E aí agora a gente vai falar também sobre a questão da materialização. O que é a materialização? Só para a gente relembrar o que já falamos em outros vídeos, tá? A materialização, eu estou aqui, pego o meu pensamento, jogo para um determinado lugar, chega lá junto o plasma, que vai moldar o Luiz Fernando, a figura do Luiz Fernando, num determinado local, tá? Então, materialização é isso, o plasma moldando ali a figura, tá? Então, na materialização, os espíritos também se apresentam, como eu acabei de dizer, com os contornos humanos, só que sempre demonstrando o gênero masculino ou feminino. E aí, gente, sobre esse assunto, eu diria que a história ela é pródiga em determinados registros, né? Inclusive em casos, eu estou me lembrando aqui, que um espírito materializado, ele permitiu que em placas de argila fossem feitos moldes das suas mãos, as quais, posteriormente analisadas, foram identificadas como sendo pertencente ao gênero masculino ou feminino. Isso aconteceu em uma das pirâmides do Egito, né? Então, o espírito materializado, mais uma vez, ele está sempre demonstrando o gênero masculino ou o gênero feminino. E agora, por último, as aparições em determinadas fotografias. Isso existe, gente. Olha a quirliangrafia aí, ó. Não são raros os casos de fotografias de pessoas tendo ao seu lado parentes desencarnados, benfeitores espirituais. Vale lembrar, como sempre, esses espíritos, quando eles aparecem dentro da retina de uma máquina, né, na quirliangrafia, eles continuam demonstrando o gênero masculino ou feminino, inclusive conservando antigos pertences, tipo óculos, bengalas, entre outros, tá? Então, a quirliangrafia, que é uma máquina que mostra principalmente
essa questão aí não tem problema, eu desligo aqui, meu celular está me chamando, mas não tem problema, eu desligo, tranquilo. Eu estava falando sobre a quirliangrafia, ela mostra, ela traz, né? Por exemplo, quando você tira uma foto assim das mãos, né? Principalmente o fluido espiritual saindo pelas nossas mãos assim, por entre os dedos, é muito bacana isso. E aí, nesse caso, o espírito, ele aparece na fotografia, seja ou como gênero masculino ou como gênero feminino. Então, concluindo o nosso raciocínio, gente, vamos lá. Os espíritos que ainda vão reencarnar, eles perdem aquele sentido literal do significado de sexo, especificamente no sentido carnal. Porém, tá? Eles, quando vão aparecer para nós, eles obedecem aos princípios masculinos ou femininos, né? No tocante à identificação de gênero. Por quê? Porque as mais altas vibrações, independentemente de quais forem, ao se comunicarem ou ao se apresentarem a nós, elas precisam absorver esses contornos humanos, visando, logicamente, obviamente, facilitar a comunicação ou a sintonia vibratória. Queridos irmãos, com grande alegria, a gente anuncia que nós estamos encerrando essa maravilhosa série sobre gênero e espiritualidade, tá? Muito feliz por ter trazido esses ensinamentos para vocês, né? E aí, entre os inúmeros assuntos tratados nesses 5 vídeos, eu gostaria de reafirmar o que dizem os nossos amigos espirituais, que é plenamente possível haver mudanças de gênero através das inúmeras reencarnações, né? Claro que enquanto a gente permanecer neste plano aqui da dualidade, sempre de acordo com o histórico de vidas e com a idade espiritual de cada ser. Porém, contudo, todavia, né, gente? Quando há aquele retorno definitivo, imutável ao plano da unidade, onde as mazelas da matéria inexistem, voltamos à nossa origem, como princípios originais, únicos, indivisíveis, marcantes, quando então será dia perfeito. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!